Hello boys, hello girls. Today we are talking about Culture Corner, chapter 20. So, British English versus American English. The truth is that both British and American English have numerous varieties, in other words, various accents and dialects. There are several ways in which British English and American English are different. Vocabulary, accent, spelling, grammar. Vocabulary. US people generally say garbage or trash. UK, they generally say rubbish. Both literally and figuratively, the game was rubbish. Os dois vão falar, né? Os dois vão usar de forma figurativa tanto garbage como trash ou rubbish, se referindo ao lixo, né? Então um exemplo é The game was rubbish. O jogo foi lixo, uma porcaria, né? American say go on vacation, while Brits go on holidays. Americans say rent apartments, while in UK they rent flats. In United States, if you live in the first floor, the people that live above you live in second floor. In the UK, you live in ground floor. And who lives above you live in first floor. In the United States, they say the subway. In the UK, underground. Or in London, the tube. In the United States, they say elevator. In the UK, lift. In the United States, they say sidewalk. In the UK, pavement. Or pavement. In the United States, they say pants. In the UK, trousers. Pants in the UK is underpants, ou seja, calças, pants na Inglaterra são as nossas cuecas. E as mulheres, women's underpants, são chamadas de knickers. When someone overreacts, quando alguém exagera na forma de falar. Isso aqui é um provérbio, né? Do mesmo jeito que a gente tem aqui no Brasil, gato escaldado tem medo de água fria, que eles não conseguem entender o que significa isso. Eles têm um deles também que diz assim, nos Estados Unidos, don't get your knickers in a twist. Se você for traduzir literalmente isso aí, não vai fazer sentido pra gente, né? E o britânico diz assim, don't get your knickers in a twist. O que significa isso literalmente? Você não pega a sua calcinha e torce, né? O significado dele é não fique estressado por pouca coisa. Literalmente, para nós, não tem significado nenhum. Como eles também não conseguem entender muitos dos nossos ditos populares. Tá bom, gente? Pants. Olha só. Pants é um adjetivo que significa crap. It sucks. Que significa uma porcaria, é ruim, né? Então, o britânico ele usa isso para falar, por exemplo, de uma coisa que ele não gosta. That album is pants. E o americano vai usar That album is sucks. Ou seja, esse álbum é ruim. Tá bom? Dito popular. A gente não discute, a gente simplesmente aceita. Accent. R
sounds. Rhotic R. Sounds are always clearly pronounced. Rhotic significa esse R, esse R, o som que é sempre pronunciado no inglês americano. Já no inglês britânico é no rhotic. R sound is not pronunciated unless it is followed by a vowel sound. Então, nos Estados Unidos ele vai ser sempre pronunciado. Já na Inglaterra, ele só vai ser pronunciado, ele não é pronunciado, ele só vai ser pronunciado se ele for seguido por um som de uma vogal. Vamos ver uns exemplos? Olha lá, o inglês americano fala assim, my father in the car. Car, father. Olha o britânico, my father in the car. My father in the car. Ou seja, ele não tem o R pronunciado como a gente tem, como o americano tem, ou como o nosso caipira que usa, né? Porta. Então, o R final no sotaque britânico, ele não é pronunciado. The intrusive R. The intrusive R probably not as common today as it was decades ago, but the impression it has made on the English we speak in the United States will last forever. Research suggests that the sound evolved from the English that Scotch and Irish immigrants brought to this country. In those dialects of the English language, the intrusive R is more common, and it trickled down into what became American English. Immigrants from so many parts of the world are what shaped and continue to shape. Então, olha o exemplo. Como é que eles falam? O americano fala, I saw a film. I saw a film. O britânico vai falar, I saw a film. I saw a film. I saw a film. Percebeu como o R é intrometido? Então, spelling. Spelling, nós temos que lembrar um pouquinho o Noam Webster. Noam Webster foi o pai, o criador do dicionário Webster, um dos mais famosos dos Estados Unidos. And he made an effort to reform English spelling in the 70s. In order to make the words spelling the way they sounded. Então ele fez um esforço muito grande sobre a pronúncia, né, como se falavam, soletravam as palavras nos anos de 1700. O que ele fez? Ele fez as palavras, a gente falar as palavras como elas são pronunciadas, como nós ouvimos. Então presta atenção, por exemplo, R-E para E-R, most, but not all. Então, na maioria, mas nem todas as palavras that end in R-E in the UK and E-R in the US. For example, in bridge, a gente fala centre, theater, metre, sombre. Nos Estados Unidos, nós vamos falar center, theater, meter, somber, sombrio, né? Olha agora, NCE and NSE. Some words that end in NSE in the UK are spelled with NSE in the United States. For example, license, defense, offense. License, defense, offense. A pronúncia é praticamente a mesma, mas a forma como a gente escreve é diferente. OU for O. Some words with OU in the UK are spelled with O in the US. For example, in bridge, color, favor, honor,
labor. In United States, color, favor, honor, labor. ISE in IZE. The ending in ISE became IZE in the US. For example, in Brit, organize, apologize, com S. Já nos Estados Unidos, organize, apologize. LL em L só. LL para L só. There are verbs that end in L, that make a double LL. In British English, when a suffix is added. In American English, there is no double L. Então, presta atenção. Na Inglaterra, a gente fala traveled, canceled, marvelous, tudo com 2 L's. Já nos Estados Unidos, o verbo é traveled, canceled, marvelous, com L só. Grammar. There are only very minor differences in grammar between British English and American. Mas, na realidade, tem uma pequena diferença de gramática entre o inglês britânico e o inglês americano. Por exemplo, o verbo auxiliar. Brits use shall for the future more than American, as well as to ask for advice, opinion. Shall I? Então, os britânicos, eles usam mais o shall, né? Para uma coisa que vai acontecer lá no futuro. Eles usam mais para perguntar uma opinião ou dar um conselho. Shall I? Então, some difference in prepositions use. Olha só que legal. Nos Estados Unidos a gente usa on the weekend. Different from them. Na Inglaterra nós vamos usar at the weekend. Different from to. A different past tense form. As diferenças no passado. O inglês fala the past tense of the word learn is learned. Então, o passado da palavra learn é learned. Na Inglaterra, it's more common to say learned, com T no final. This is true for dreamed, burned, learn, learned. Quer dizer, você pode encontrar essas duas formas como formas do passado, tá? Tá correta. In the US, past tense of dive is usually dove. In the UK, is more commonly divided. Então, past participle. Sometimes past participle have a different form. Por exemplo, o verbo to get. Nos Estados Unidos, você vai conjugar o verbo get, got, gotten. Já na Inglaterra, você vai conjugar get, got, got. O past participle nos Estados Unidos é gotten e got na Inglaterra. Both forms have existed since the Middle Period. Gotten has fallen out of the use in the UK. Quer dizer, as duas formas já existem, né? Foram usadas e são usadas na Inglaterra como nos Estados Unidos. Mas acontece que na Inglaterra o gotten já não é mais tão usado. Got can be used in American English in the form have got, but with the meaning of have. Not have received ou have become. Então, o got ele pode ser usado no inglês americano na forma have got, mas com o significado de have, de ter, né? Não de ter recebido ou ter se tornado. Olha o exemplo. I have gotten the eviction notice yet. Eu ainda não recebi a notificação de despejo. Já na Inglaterra ele vai usar I haven't got the eviction notice yet. Percebe que o americano ele vai usar o have gotten e no inglês britânico ele vai usar haven't got.
Então, let's watch a video with difference between British English and American. After that, let's make exercise from page 581, 582 and 583. Então vamos assistir um vídeo com algumas outras diferenças que existem entre o inglês britânico e o inglês americano. Depois disso a gente já pode fazer os exercícios da página 581, 582 e 583. Bom estudo para vocês, espero que tenham gostado da aula. British English and American English. British people and American people can always understand each other, but there are a few notable differences between British English and American English. Here are some of the main differences in vocabulary between British and American English. Anti-clockwise, counterclockwise. Biscuit, cookie. Taxi, cab. Cooker, stove. Dummy for baby, pacifier. Film, movie. Football, soccer. Holiday, vacation. Lorry, truck. Motorbike, motorcycle. Number plate, license plate. Post, mail. Pajamas, pajamas. Rubber, eraser. Sweets, candy. Tin, can. Traveling, traveling. Tire, tire. Whiskey, whiskey. Autumn, autumn, fall. Car park, parking lot. Crisps, potato chips. Flat, apartment, flat. Garden, yard. Jelly, jello. Mad, crazy, insane. Motorway, highway. Pub, bar. Queue, line. Rubbish, garbage.